Agora vamos falar sobre o abuso sexual contra crianças e adolescentes. Doutora Maria Luísa, quando nós falamos em abuso sexual contra crianças, também incluímos os meninos. Como é feito esse atendimento? Bom, a primeira coisa que eu queria dizer é que tem sempre que incluir os meninos. Não pode excluir eles dessa... Porque também o abuso sexual contra meninos danifica a sexualidade dos meninos e dos homens no futuro, não é? Então, esse é feito dentro do meu projeto com uma técnica que se refere à psicoterapia de crianças. E esse tipo de denúncia, ele tem um entrave, quer dizer, ele precisa de que o menino se disponha a relatar as ocorrências, procure o conselho tutelar ou procure a delegacia especializada. E isso é um sofrimento para a criança. Falar sobre o que ela passou causa um novo sofrimento para a criança. Revive? Revive, sim. Revive e, por isso, precisa ser com pessoas que tenham bastante treinamento. Por exemplo, uma coisa que é muito dolorosa é perguntar diretamente à criança como é que isso aconteceu, né? Como é que foi. Porque aí ela é obrigada a reviver e, naquele momento, é como se ela estivesse sendo abusada novamente. Então, é preciso que primeiro você escute a criança em relação às coisas que ela quer dizer. E aguarde um pouco, é preciso de ter o tempo da criança. Confiança também, doutora? O tempo da criança não é o tempo do adulto. E assim, a mensagem é passada nas entrelinhas, quer dizer, a criança não fala diretamente o que aconteceu, mas pode dar deixas, assim, dicas. No início ela nunca quer falar diretamente do que ocorreu. Depois que ela já construiu uma relação de confiança com a terapeuta, aí ela vai falar. Mas ela vai sempre se referir àquela coisa que fizeram comigo, aquela coisa que aconteceu, porque até mesmo falar em abuso causa sofrimento para ela. Agora, mas os pais. É preciso respeitar o tempo da criança. Os pais, para observar tudo isso, né, eu fico pensando, esse caso mesmo da menina de 9 anos que acabou engravidando, desde os 5, né? Quer dizer, foi uma notícia que a mídia toda discutiu e que traz um alerta, né? Como que os pais, principalmente as mães, né, podem ficar atentas a isso, para não deixar ficar tantos anos assim isso acontecendo. Olha, a criança sempre dá sinais de que o abuso está ocorrendo. Que sinais são esses, doutora? Os sinais, primeiro, ela muda de humor. Segundo, ela entristece. Terceiro, ela tem um outro sintoma que todo mundo acha graça, e infelizmente a mídia incentiva e é muito ruim, que é a erotização precoce. Ela começa a falar de coisas e a apresentar comportamentos que não são normais em criança da faixa etária dela. Porque nós não estamos falando de adolescentes, nós estamos falando de crianças. Os abusos sexuais ocorrem com muita intensidade, com muita frequência, com crianças. Vamos lá. A faixa entre 5 e 7, no máximo 8 anos. Né? Não são adolescentes. O pedófilo não elege adolescentes para abusar. Ele elege crianças, sem nenhuma característica sexual secundária, e sem nenhum comportamento claramente sexualizado. A compulsão dele é pela criança. Então, uma criança de 3 anos, 4 anos, que apresenta uns comportamentos assim muito sedutores e se rebola e apresenta uma porção, isso é anormal, isso não é normal. Ela não é sexualizada ainda. Ela vai sexualizar isso quando chegar na faixa da adolescência. Aí sim. Por isso a gente tem que distinguir bem uma coisa da outra. A senhora falou, até com muita propriedade, que a mídia incentiva e tal, a gente vê bandas, enfim. Como fazer para os pais também não ficarem com uma sensação de alarmismo? E até porque a simples pergunta, porque os pais não vão estar preparados como um profissional
para abordarem a criança, certo? Então, se não está acontecendo e a criança está tendo esse comportamento por conta dos estímulos externos, né? Se ela está mudando de humor porque de repente aconteceu uma outra coisa que não necessariamente seja aquilo. Qual é a melhor forma? Qual é aquele sinal que o pai e a mãe podem ter de sinal vermelho mesmo, piscando, alerta? Nos meninos, o sintoma mais frequente chama-se encoprese. Que é isso? É uma dificuldade de conter a evacuação, né? É o ânus com alterações, com doenças sexualmente transmissíveis e com tendência a sujar as calças. Né? Além disso, a tristeza, a depressão, né? E dificuldades na escola. Baixo rendimento escolar. Estão vinculadas à violência e abuso sexual. Sim, essa é uma mudança de comportamentos rápidas, né? Também precisam ser apurados. Sujar as calças é normal até que idade? Até 2 anos. Uma coisa que nós utilizamos muito no Ciamácia Lira, que é um dos serviços da Secretaria de Assistência Social, durante o atendimento à mãe que sofreu algum tipo de violência, nós temos uma sala com brinquedos e fica uma profissional, normalmente da área da psicologia ou do serviço social, e através das ações, durante aquelas brincadeiras, elas vão identificando e de forma bem sutil, conversando com a criança, quando identifica alguma coisa, é levada até a técnica que está atendendo a mãe, e lá com a mãe começa a pesquisar um pouco mais e, dependendo, a gente encaminha então para um serviço especializado de atendimento à criança e adolescente, para ver se realmente existe ou não o caso de abuso às crianças. Essa vantagem é excelente, porque o material privilegiado para a criança são os brinquedos, as brincadeiras e essa liberdade de expressão. E muitas vezes a criança fala espontaneamente desde que o ambiente seja favorável e dê a ela meios para ela falar. O problema em casa é sério, é grave, é porque 78% das ocorrências é cometida pelo pai ou pelo padrasto. Então, fica dificílimo aquela mulher, né, ouvir uma queixa do seu filho, que é uma queixa que representa para ela uma ameaça de imediato. Sim. E muitas vezes a mulher está sendo violentada também. Então, às vezes, a criança e a mãe, quer dizer, os dois com medo ali, né, de um único agressor. Lógico. E às vezes a mãe também não identifica, porque a mãe está trabalhando. Esse agressor tem tanto poder? Uma boa pergunta para o próximo bloco, doutora. Exatamente. A gente vai ter que encerrar esse bloco agora. A gente volta já já.